Vai doer muito mais nessa pessoa que te deixou do que doeu em você, amor da minha vida. Você bota fé? Não? Então escuta isso daqui. Quem que vai doer mais nele ou nela, tio? Escuta isso daqui, ó. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ela entender que ela perdeu algo valioso na vida. Tá entendendo? É ela entender que botou a mãozinha no bolso, perdeu 100 mil. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Isso é o caos. Tá entendendo? O caos. Agora, na vida de uma pessoa egoísta, que não vale nada, isso é bem pior. Na vida de uma pessoa que não vale o prato de comida que tá comendo, ela entender que ela perdeu a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida dela ou dele, isso é o caos. A cabeça, ó, pum, explode. Por quê? Porque não é sobre pessoas, não é sobre quem perdeu, é sobre o egozinho barato deles, é sobre o egozinho e o mundinho horroroso dele ou dela. E agora que vem a cerejinha do bolo, que vai mostrar pra você que, ó, o caos vai acontecer na vida dessa pessoa. Digita a parte 2 aqui que você tem que escutar isso daqui, que isso vai mudar a sua vida. Fechou? No mais, para de seguir perfil idiota, já segue aí, digita a parte 2 que eu tô aqui daqui a pouco. No mais, pega a visão, gente. É isso. A queda dessa pessoa que te deixou vai ser bem mais interessante do que você pensa. Você tem que ouvir isso aqui, amor da minha vida. Parte 2. Se você não viu a parte 1, vai aí dar um rolezinho aí pra você entender a parte 2. Bora lá. Aí na cabeça dele ou dela, tá tudo bem. Arrumou alguém, tá num novo relacionamento, não tem nada pra pagar, não tem nada pra acertar com ninguém. A vida não funciona assim, nunca funcionou assim e não vai ser agora que vai funcionar assim por causa dessa onda, certo? O que que a vida nos ensina? A vida nos ensina que se você jogar uma semente aqui na terra agora, ela vai plantar, ela vai brotar, ela vai germinar. E se essa semente for semente de melancia, você não vai colher abóbora, você vai colher melancia. Deu pra você entender? O mal dessas pessoas é achar que porque elas estão, elas não é, porque elas estão alegres ou felizes agora, que não tem contas a acertar lá atrás, tá entendendo? É aonde todo mundo erra, sacou? E agora que vem a cereja do bolo, o que que dói mais? A fatura do cartão ou os juros? É, então escuta aqui, ó, digita a parte 3 que você vai entender os juros direitinho que essa pessoa vai pagar. Você tem que escutar isso daqui. Digita a parte 2 aí, para de seguir perfil idiota, e daqui a pouco eu tô aqui de volta. A queda dessa pessoa que te deixou vai ser bem mais interessante do que você pensa. Parte 3. Se não viu a parte 1 e a parte 2, vai lá para você entender a parte 3. Bora lá. E agora que vem os juros, com correção e correções monetárias. Na cabeça deles, eles não vão ter que pagar nada, só que a vida não funciona assim, né? O que assusta mais não é nem boleto, que eu já falei, são os juros, né? E como vai ser os juros, tio? Os juros vai chegar quando essa pessoa entender que lá fora as pessoas só estão querendo só aproveitar. Quando ela entender que lá fora ninguém vai estar disposto ou disposta a fazer o que você estava fazendo e o que você ia fazer, tá ligado? E é agora que começa a brincadeira. Ai, por que que aconteceu? Eu tenho que voltar, blá blá blá. O que que vai acontecer? Eles vão sugar, sugar, vão brincar até quebrar. Na hora que tiver tudo quebrado, ele ou ela vai querer voltar para trás. E aonde o bicho pega. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, você vai estar bem mais longe, tá entendendo? Bem mais aquém disso aí, porque Deus tem algo grande na sua vida, tá? Você tem que parar de acreditar que a vida é só sofrimento. Deus tem algo maravilhoso para sua vida. No dia que você entender isso, você para de sofrer. E aí o que vai acontecer? Eles vão voltar com o rabinho entre as pernas, já não vão ter mais acesso a você. E a hora que o chororô é livre. Faz sentido para você? Então comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Segue aí, porque daqui a pouco tem um tema melhor do que esse aqui para você. E no mais, pega a visão, gente. É isso. Nelson Rodrigues dizia que toda mulher é pura até você dar poder para ela. Dê a ela um celular, likes e liberdade, e a santa vira demônio. Nelson Rodrigues nunca foi profeta, mas poderia ter sido. Ele que entendia que a mulher virtuosa só é virtuosa porque o mundo à sua volta exige isso dela. Coloca essa mesma mulher num ambiente onde tudo é permitido, onde o Instagram valida, onde os homens se ajoelham e veja o que sobra. Toda pureza feminina é uma reação ao contexto. Tire o contexto e a verdade aparece. E a verdade é que a mulher só é fiel
papel quando o ambiente exige. O resto é narrativa de beta iludido. Pense nisso e vá ler Nelson Rodrigues. Uma colega minha um dia disse pra mim ler e não me arrependo. O cara é sensacional. Então para de chorar porque algumas pessoas saíram da sua vida. Vamos ver com o tempo. Tava pra somar ou tava pra sugar? Se tava pra sugar, saiu, você ganhou e ganhou muita coisa. Porque é melhor meia dúzia pra somar do que um montão pra sugar. Tem gente que acha que tem um monte de amigos e não tem. Salomão disse o seguinte, Ivan: o homem de muitos amigos pode chegar à ruína. E por que ele tá falando isso? Porque a amizade tem que enraizar, tem que edificar e tem que confirmar. Exatamente. E se você tem um montão, pode ser, e de acordo com Salomão, você tem um montão de raso. Que amigo se conta nos dedos, tá? Não, bem pouco. Bem poucos, amigos se conta nos dedos. Então, o dia mal vai levar os rasos pra deixar aquilo que tem profundidade pra você crescer depois disso. Dia mal é divisor de águas. Ai, gente. Algumas vitórias, elas começam depois que algumas pessoas vão embora. Vou repetir pra você. Algumas vitórias na nossa vida, elas começam depois que algumas pessoas vão embora. E a sensação que você tem naquele primeiro momento é que você está perdendo. Mas na verdade você está ganhando. Assiste comigo essa animação e me diz nos comentários o que você sentiu. Essa animação ela fala sobre duas coisas muito importantes. A primeira é sobre o que acontece quando o amor vai só numa direção. Então ele tira ali o coraçãozinho dele do próprio peito e entrega para ela, sem condição, sem pedir nada em troca, e ela recebe. Mas ela não se doa da mesma forma. Enquanto ele se doava, tudo parecia funcionar. Mas quando a realidade da relação chegou, com os seus defeitos, com as suas falhas, ela foi ficando cada vez mais frustrada, irritada, até que ela termina a relação. Então ele pede aquele coraçãozinho de volta e ela se recusa. Porque no fundo, ele nunca foi o foco dela. O que ela queria realmente era o que ele dava. E quando não era mais suficiente, ele deixou de existir para ela. E a segunda coisa que essa animação fala é sobre amar de maneira saudável. Quando a outra personagem, ela entra na história e o encontra, ele de certa maneira repete um padrão. Ele tenta pegar o coração inteiro dela como se fosse a única forma que ele conhece de amar. E ela para, olha para ele e diz assim: não, esse coração é meu. Não porque ela não quer se relacionar, não quer amar, mas porque ela entende que entregar tudo é se perder. Então o que ela faz? Ela divide metade para ele, metade para ela. E esse gesto simples ensina o mais importante dentro dos relacionamentos. Você não precisa se esvaziar para amar alguém. Você precisa compartilhar sem se perder. Entendeu? Olha só que interessante. A Bíblia diz que Deus manda Noé fazer uma arca e depois que ele acabasse de fazer tudo, Deus também pediu a Noé para que ele entrasse e fechasse a porta. Logo na sequência, Deus vem por fora e tranca a porta. A pergunta que não cala é: por que Deus está trancando a porta por fora se o mesmo havia dito a Noé para o próprio Noé trancar a porta por dentro?
Primeiro porque Deus conhecia Noé. Deus sabia que não poderia deixar na responsabilidade de Noé o zelo pela porta. E segundo, é porque Deus tranca a porta, fecha a porta, sela a porta para revelar cuidado. Coloca uma coisa no teu coração. Há portas que Deus vai fechar porque Ele te ama. Há portas que Deus vai fechar porque Ele entende que é melhor o Noé vivo, trancado, do que o Noé morto diante de uma porta aberta. Você não está entendendo nada agora, mas amanhã você vai entender o porquê das portas estar fechadas. Porque Deus está cuidando de você. Porque se tem uma coisa que Deus faz é cuidar de você como ninguém cuida. Coloca uma coisa no teu coração. Deus sabe começar e Deus sabe terminar. No final, você vai olhar para o céu e vai dizer: Deus, muito obrigado, porque eu não entendi nada, não entendia nada, mas agora eu compreendo que sempre foi o cuidado de Deus para comigo. Deus te abençoe. Ela vai voltar, mas só depois que você fizer isso, antes que seja tarde demais. Pare de tentar trazê-la de volta emocionalmente. A maioria dos homens entra em pânico no momento em que sente distância. Eles mandam mais mensagens, explicam mais, tentam mais. Eles pensam que se demonstrarem amor e esforço suficientes, ela de repente vai se reconectar emocionalmente. Então continuam enviando mensagens, tentando consertar a energia toda vez que sentem que algo está estranho. Mas correr atrás de uma mulher que já está se afastando só diminui o seu valor e faz você parecer mais fácil de substituir. 2. Deixe que ela realmente sinta a sua ausência. Enquanto você estiver sempre lá, respondendo instantaneamente, checando como ela está, permanecendo emocionalmente disponível, ela nunca terá a chance de sentir como é a vida sem você. O seu silêncio impacta mais do que qualquer texto jamais poderia. 3. Tire completamente a sua atenção dela. Pare de verificar se ela viu seus stories. Pare de reler conversas antigas antes de dormir. Pare de acordar e imediatamente pegar o celular esperando ver o nome dela. Quanto mais a sua mente gira em torno dela, mais presa emocionalmente você permanece, enquanto ela continua vivendo livremente. 4. A dor aparece nos momentos de silêncio. À noite, quando o seu celular permanece em silêncio, quando você quase manda aquela mensagem para ela só para se sentir conectado novamente, quando você vê algo engraçado ou doloroso durante o seu dia e por instinto quer enviar para ela. Esses pequenos momentos doem mais, porque agora você está finalmente sentindo a perda, em vez de continuar se distraindo dela. 5. Por que isso muda tudo? Porque quando você realmente para de correr atrás e começa a reconstruir a si mesmo, a dinâmica muda completamente. Ou ela sente a sua ausência e volta, ou você finalmente se torna forte o suficiente para deixar de precisar dela. E esse segundo resultado é justamente aquele que você mais precisava. O que acontece quando um homem de Deus trabalha muito e tem pouco reconhecimento daquilo que faz? Validação. O Espírito adivinhou que Paulo carece carnalmente de validação, elogio. O demônio ficou vários dias atrás de Paulo, na vida da menina, dizendo: homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Esse aí é homem de Deus, homem de Deus. Afirmo, coloco minha mão no fogo e declaro: homem de Deus, homem de Deus. E por que ele está elogiando tanto? Para que Paulo perca a percepção espiritual de que o que está nela só está elogiando para que Paulo perca o poder ou negocie a autoridade para nunca ter poder para tirar o demônio de lá. Você não me ouviu? Tem gente mal negociando presença, negociando permanência com elogios que você carece. E porque ele te elogia tanto, e porque ele te reconhece tanto, você perde a força para dizer para ela: sai daqui, não entra na minha casa, não senta na minha mesa, você não pode estar aqui, porque a gente se vendeu ao elogio. Nunca coloque as tuas carências acima de quem você deve ser. Você trava guerra todo dia contra o mal. O Senhor está declarando: você e o mal não podem ser amigos, nem aqui e nem em lugar nenhum. Você não será amigo das trevas, nem aqui e nem em lugar nenhum. E mesmo que as trevas te elogiem, ela vai sair no nome de Jesus com os teus elogios. Mas eu não vou negociar quem eu sou com as trevas. Tem namoros que só não acabaram ainda porque você vive carente e precisando de validação.
Tem alianças que só não terminaram ainda, porque você é carente e precisando de validação. Uma amiga que não deveria estar na tua mesa mais, um amigo que não deveria estar no teu churrasco, porque não é alguém adequado para andar contigo. Trai esposa, trai a casa, se mete com o ilícito, mas porque ele te valida, você tem medo de mandá-lo embora. Você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz porque você tem grande carinho por quem te elogia. Deus está falando com alguém aqui, ou estou falando com as paredes? Eu acho que as paredes estão reagindo mais que vocês. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. Reage, por favor, se isso você pega. Eu estou dizendo que você não está à venda. Não se venda aos elogios, e muito menos se venda às críticas. Todas as duas coisas têm o mesmo peso, o mesmo valor. Você vale mais que as duas coisas. Se te elogiarem, faça o que tem que ser feito. Se não te elogiarem, faça o que tem que ser feito. Se te criticarem, faça o que tem que ser feito. Porque você não é movido pelos elogios e pelas críticas, mas pela palavra que sai da boca de Deus. Se você entendeu, dá um pulo desta cadeira e pega essa palavra. Tem uma pessoa aí que viu que com você não funcionou. Essa pessoa viu que o que ela tentou fazer não funcionou com você. Vou te contar. Fica nesse vídeo, já bota seu nome para oração, compartilha com alguém que está precisando de ouvir essa mensagem. Presta atenção, terra. Essa pessoa achou que com você ia funcionar, que você ia cair no joguinho. Eita glória. Mas você é firme, inteligente, equilibrado, equilibrada. Que essa revelação é para homem e para mulher. Essa pessoa achou que ia fazer você de besta, fazendo você, aleluia, esperar uma falsa mudança. Porque quando essa pessoa estava com você, me revela o Senhor, fica comigo, que essa pessoa ficava tentando te enrolar, falando que queria casar, falando que queria isso, queria aquilo, e na real era tudo mentira. Essa pessoa estava acostumada a levar as pessoas no papo, viu? Estava acostumada com a mentira. Mas você chegou e botou para quebrar. Eita, que é forte o negócio, viu? Você botou para quebrar. Porque a pessoa que achou que ia fazer você de palhaça, palhaço, tá com o nariz vermelho agora. E tá se explodindo de raiva. Porque você saiu fora e você simplesmente deu um adeus para essa pessoa. Essa pessoa tá com raiva, viu? Porque tá acostumada e acostumado a brincar, a fazer como quer. Mas agora, ele se tornou e ela se tornou os donos do circo, aonde tentaram botar você como palhaço. Receba, viu?